A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você, ouvinte da Unesp FM, sintonizado em 105,7. Hoje é sábado, dia 6 de junho de 2015. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. E você sabe, no Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje vamos falar sobre duas modalidades que vão retornar para as Olimpíadas já de 2016, o golfe e também o rugby. Você vai conferir como é a situação desses esportes aqui no Brasil e também você acredita que a presença deles nas Olimpíadas vai popularizar os dois esportes por aqui? E, claro, vamos também abordar como esses esportes são organizados. Portanto, fique ligado, tudo hoje na edição do Observatório do Esporte, porque aqui a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa teremos as presenças, de Heitor Facini, também Thiago Pavini, nosso grande Fábio Fleury, diretor e também locutor hoje, por que não? Comentando, trazendo também a sua análise, e Carlão Napolitano, titular que é mantido, O único com a camisa número 10 hoje, o único titular que vai fazer parte do programa de hoje. Aliás, por falar em titular, me ausentei, evidentemente, devido às férias nas últimas semanas. Queria deixar aqui um agradecimento, um grande abraço para o nosso companheiro Pedro Norberto, que emprestou um pouquinho da sua experiência para o Observatório do Esporte, conduziu de forma brilhante aí nas últimas semanas. Um abraço especial para o Pedro, que abrilhantou sem dúvida nenhuma o programa aí nas últimas semanas. Grande Carlão, feliz da vida com o Palmeiras. Mais os temas para essa semana, um abraço para você. Abraço a todos da mesa, amigos ouvintes. Seja bem-vindo. Muito obrigado. De volta, Guilherme, depois de ter feito um tour aí pelo Cone Sul, foi isso? Uruguai, Argentina, isso. Agradecer o Pedrão, que esteve aqui com a gente nas últimas semanas, justificar a ausência do Tuca e do Zeca, O Zeca também está em férias, Ele deve estar voltando nessa semana lá da terrinha de Portugal, e o Tuca, que ainda está entregue ao departamento médico, Estava com uma infecção na garganta e não pôde, obviamente, participar aqui das gravações. Feliz essa semana por conta do Palmeiras, que venceu de forma magnífica o Corinthians na nossa casa, no Itaquerão, Segunda casa. Que agora é a nossa casa também. Temos uma casa lá no centro de São Paulo e uma na Zona Leste, Tem uma casa podemos de campo. Escolher por enquanto. Podemos escolher. Mas antes também de iniciar os comentários, eu queria mandar um abraço para um grande amigo. Encontrei com ele esta semana no supermercado aqui em Bauru, o Roque Maitino Neto, o São Paulino Roque Maitino, que sempre ouve os nossos programas aqui e mandou um abraço e um parabéns para todos da equipe e da mesa. Mas o assunto, além do Palmeiras ter vencido o Corinthians no Itaquerão, obviamente, acho que o grande assunto da semana foi a queda do Blatter, a renúncia. Ele foi eleito, ou reeleito, na semana passada, e nessa semana, de forma surpreendente, ele anuncia a renúncia ao cargo de presidente da FIFA. E isso talvez impacte aí o futebol nos próximos anos, uma transformação radical. E eu acho que a gente tem também nos auto-parabenizar, porque pelos comentários que fizemos na semana passada, acho que a grande tônica das discussões da mídia essa semana foi o porquê dessa intervenção americana na FIFA, das prisões, a prisão até do ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, que nós comentamos aqui no último programa. E as questões estão sendo colocadas é esse envolvimento geopolítico dos Estados Unidos acerca das investigações aí da FIFA. Chamou atenção, até foi uma postagem que o nosso colega Tuca fez no grupo interno aí do GCF, sobre uma fala de um professor de Harvard, o John Schulman, a respeito dessa intervenção geopolítica que os Estados Unidos está fazendo. E aí indicando algumas coisas, um contraponto com a Rússia, que é talvez será, se houver desdobramentos, talvez o principal prejudicado nessa ação será a Rússia, que sediará a Copa do Mundo, e também uma indicação do governo norte-americano que a lei
penal deles pode ser aplicado em qualquer lugar do mundo, né? Pode ser aplicado na Suíça, pode ser aplicado no Brasil, pode ser aplicado em qualquer lugar. Então, olha, estamos olhando o que o mundo está fazendo. Mas o grande ponto que nós conversamos foi sobre um outro prisma, mas também tem a ver com isso, ou seja, a intenção dos norte-americanos investirem no futebol e talvez seja a grande tônica dessa intervenção, ou seja, nós vamos investir no futebol e atuar nessa atividade econômica desde que as regras sejam claras. E me parece que esse contexto também entra na questão da geopolítica. E muitos dizem também que com a queda aí do Josef Blatter, ele batia no peito com seus chegados, podemos dizer assim, né? Toda aquela pilantragem que foi desmascarada aí nos últimos dias, né? Para manter a Copa do Mundo no Catar em 2022. E com essa turma saindo do comando, do poder, estaria ameaçada, né, a participação aí como sede do Catar para a Copa de 2022, e quem surge como principal candidato interessado é realmente Estados Unidos, que já sediou o Mundial em 94, aliás, oportunidade que o Brasil foi tetracampeão do mundo, e que poderia, 2022, voltar aí a ser sede de um Mundial. Mas o que me chamou muita atenção também foi indicativos do envolvimento do Jerome Valk, também no esquema de pagamento de propina para as confederações. Ele que, nos últimos anos, vinha ao Brasil e não era muito generoso e educado com a nossa política, com o nosso envolvimento com a construção. Arrogante, bem arrogante, exatamente, Guilherme. Numa empáfia muito grande. E até comentamos aqui, o ano passado, antes da realização da Copa, que ele disse que é melhor fazer uma Copa do Mundo em países autoritários do que fazer em países democráticos. Né? E talvez indique mesmo o pensamento dessa gestão da FIFA, ou seja, pessoas autoritárias, até mesmo com um cunho ali ditatorial a respeito disso. Mas uma coisa que também me chamou a atenção, e daí depois os membros da mesa também podem comentar um pouquinho, é a escalação para os eventuais candidatos à presidência da FIFA. Né? Tem uma seleção de astros aqui, um quarteto mágico, né? Maradona, né, indicado pelo Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. O Zico se autodeclarou também candidato. O Platini, que já estava almejando esse cargo. E o Figo, que foi o atacante português, que foi inclusive candidato nas últimas eleições. Então um ataque melhor que esse para... Quadrado mágico. Um quadrado mágico, né? Um quarteto fantástico, não sei, ó. Maradona, Zico, Platini e Figo. Todo mundo quer. Tem também um Sheik, né, que quer participar também. Do Corinthians? Muito forte. Não esse. Aliás, o Emerson Sheik é ex-Corinthians, né? Já podemos falar isso, porque tá de malas prontas. Mas tem também interessados no mundo árabe. Enfim, queria até ouvir também a opinião dos demais participantes da mesa. Thiago, Heitor, também o nosso grande Fábio Fleury. O que você acha de tudo isso, Fleury? A respeito aí do escândalo na FIFA, né? E também de que forma isso pode acarretar em desdobramentos, até pensando na Confederação Brasileira de Futebol, né? Tá na hora de fazer uma limpeza geral com esse pessoal que tá há muito tempo, né, Fleury? Guilherme, eu vou ser lacônico nessa resposta. O que mais me entristece é saber que o Brasil nunca se interessou em investigar, mais uma vez. E só agora, com a FIFA, com os Estados Unidos se envolvendo por interesses ou não, o Brasil começa a sair uma noticinha aqui que o Ricardo Teixeira, em janeiro, foi denunciado. Mas como que a gente só sabe agora? Né? Eu não entendi isso daí. Então, mais uma vez, o futebol brasileiro, os seus comandantes se aproveitaram e a omissão, inclusive, da imprensa, da mídia, fez com que isso tudo acontecesse. Então, vamos esperar para ver o que vai dar e fato também que nos últimos dias muita gente está falando de uma liga independente aí, né, da CBF perdendo força, da CBF cuidando só das coisas da seleção brasileira e dos clubes se unindo com algumas personalidades do futebol brasileiro para a criação de uma liga independente, que há muito tempo batem nessa tecla, mas talvez essa sequência de escândalos possa ser aí a grande oportunidade para uma limpeza no futebol brasileiro, né? Quem sabe essa oportunidade surgindo agora. Talvez se não for feito agora, né, Heitor? Vai ficar difícil fazer mais pra frente, né? Tem que aproveitar a oportunidade que está tendo nesse momento. Com certeza. Primeiro, um abraço a todos os ouvintes, um abraço a todos os amigos da mesa. E para citar quão mais incriminante é essa limpa que está sendo feita na FIFA,
o representante lá de Trinidad e Tobago, que foi presidente da Confederação Africana durante um tempo. Ele, em sua defesa, ele foi fazer um vídeo defendendo ele, porque ele não se assume culpado nesse momento. Ele fez um vídeo se defendendo e chegou ao ponto ridículo de apresentar como defesa notícias saindo de um site chamado The Onion. The Onion, que na tradução para o português seria a cebola. O The Onion, para o ouvinte que não sabe, é um site de notícias falsas, beirando o que todo mundo conhece aqui popularmente como o sensacionalista. Ele apresenta o site The Onion, primeiro antes de apresentar o The Onion, ele faz um argumento muito válido ironicamente, falando sobre não haver corrupção na FIFA. Ele fala que o Joseph Blatter, para mostrar que não há corrupção na FIFA, como que há corrupção se o presidente é reeleito durante 5 vezes? Isso é uma prova de que, na verdade, há corrupção. É muito difícil alguém se eleger 5 vezes seguidas para presidente de qualquer coisa, seja presidente seja até síndico do condomínio. E com o nível de rejeição que tinha o Blatter, né? Pois é. Em todas as partes do planeta. Além disso, ele cita o artigo porque fala como que os Estados Unidos estão tão bravos de ter perdido a Copa do Mundo de 2022, se uma notícia falsa do The Onion fala que os Estados Unidos conseguiu a final da Copa do Mundo Olímpica de futebol. Todo mundo sabe que isso não existe. Ele cita isso como assim a FIFA é tão ruim se cedeu a final da Copa do Mundo Olímpica de futebol no ano que vem, em 2016. Copa do Mundo Olímpica não existe. Isso só mostra que as pessoas que estão na FIFA, além de serem corruptos pra caramba, não entendem de futebol. Não entendem nada de futebol, não sabem o que é o futebol. Eles não estão ligando nada pra futebol. É basicamente isso. O que é legal pessoais, né, Thiago? É que tem um livro uma série de livros muito bacana do jornalista escocês, se não me engano, André Jennings, que chama Jogo Sujo, aborda todos os esquemas de corrupções da FIFA, tanto aqui do Brasil, e ele diz que a corrupção na FIFA começou com o João Avelange, né? A partir do momento que o João Avelange assumiu a presidência da FIFA. E aí que começou a FIFA a desvirtuar. Então, e é legal também ver como a mídia aborda esses fatos, porque, por exemplo, quando o Ricardo Teixeira ele saiu da CBF por causa de esquemas de corrupção, eu acho que foi muito emblemático duas emissoras que fizeram uma cobertura sobre o fato, a Globo e a Record. A Globo abordou a saída do Teixeira, falando que durante o mandato dele o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, chegou a tantas finais, exaltando o Ricardo Teixeira. Já a Record, ela bateu muito no Ricardo Teixeira, falando dos esquemas de corrupção que tinha, não sei, em casa nos Estados Unidos, que ele foi favorecido porque era casado com a filha do Avelange. Então, é uma distinção muito grande entre duas emissoras de TV, né? Mas, Thiago, não podemos esquecer que aí não há, nesse caso, a boa e a má. Porque se fosse o inverso, seria o inverso. A Record estaria protegendo o Ricardo Teixeira e a Globo falando mal do Ricardo Teixeira. Então, não dá para exemplificar, a gente tem que apenas aproveitar o que sobra de informação verdadeira de cada uma, né? E esperar que uma mídia menos omissa e com mais cuidado social, né, com o seu consumidor, faça uma cobertura decente e digna do que está acontecendo realmente na FIFA. Pela televisão vai ser difícil a gente ter a medida certa do que está acontecendo. Mas uma coisa interessante ainda de falar desse caso da FIFA, que a grande parte da mídia tradicional durante as prisões, eles só foram noticiar depois de 5, 6 horas, porque aconteceu durante a madrugada aqui no Brasil. Essa transmissão de informação sobre essas prisões, as fotos das prisões, quem estava sendo preso, que a polícia estava sendo preso, foi tudo feito através de redes sociais, principalmente o Twitter. O Twitter pipocava fotos, pipocava vídeos dos dirigentes sendo presos, pipocava informações de quais eram presos, se o Blatter estava no meio, se o Blatter não estava no meio, se o Marinho estava no meio, se o Marinho não estava no meio. Isso para mostrar que essas coberturas da mídia tradicional, elas, se eles tiverem alguma má intenção de encobrir ou não, eles têm que tomar cuidado para encobrir ou não, porque tem outros meios dessa informação chegar. Uma hora vai chegar e a gente não pode esquecer pela proximidade, o programa de rádio é local, Bauru, região. Em questão de livro, o Luiz Carlos Azenha, que é um repórter, um jornalista
conhecido aqui em Bauru, de família bauruense, tem um livro que ele participa denunciando, com mais essas 2 ou 3 questões, autores, né? E não podemos esquecer que temos uma TV aqui em Bauru que o dono é um dos grandes envolvidos nesse caso, né? Então a gente poderia ser informado bem de perto sobre isso também. Pois é, FIFA à parte, né? Claro que vamos ter vários outros capítulos aí nos próximos dias, nas próximas semanas, mas o que a gente torce mesmo é que para que haja transparência no futebol, né? Para que exista mesmo uma faxina, não só no futebol internacional, mas também no nosso futebol brasileiro, tão maltratado, né, nos últimos tempos, não só pelo 7-1 sofrido na Copa do Mundo do ano passado, uma derrota para a Alemanha nas semifinais, mas pela escassez também do nível técnico. Você para assistir um jogo do Campeonato Brasileiro, é de chorar hoje em dia, né? O que aconteceu com as revelações, com os jogadores brilhantes de até outros tempos, Rivaldo, Ronaldinho, o próprio Adriano, que surgiu muito bem, Romário, enfim, tantos nomes, né, que a gente não vê mais um jogador surgir aí como titular absoluto da seleção, e muito passa por isso, por falta de planejamento, por revelações indo cada vez mais cedo para a Europa, né, se naturalizando muitas vezes para outras seleções, enfim, a gente torce para que exista transparência e também remodelar aí o que virou esse futebol brasileiro. Você está sintonizado em 105,7 no Observatório do Esporte. E hoje quem está ditando o ritmo, pelo menos nas nossas pautas, é o Carlo Napolitano. O que mais tem pra gente? Antes aí, que Carlão? o Fleury puxe minha orelha aqui, vamos falar então do esporte local, né? E infelizmente falar do Bauru Basquete, que perdeu as finais do NBB para o time do Flamengo. A vitória do Flamengo incontestável, né, Guilherme? Nos 2 jogos, a supremacia do Flamengo ficou evidente. Mas ressaltar a campanha no ano, durante todo o ano do Bauru Basquete, que foi campeão paulista, da Liga América, ganhou o Sul-Americano. Então, acho que o resultado foi muito bom no ano, mas a gente estava na expectativa ali da conquista também do NBB, o que não aconteceu, e talvez para a próxima temporada, com uma reestruturação, algumas reposições, o Bauru possa chegar a esse sonhado título. Acho que tem alguns pontos interessantes, né? Algumas colocações que devem ser feitas. Não é porque Bauru perdeu o NBB, né? E ficou aí na 2ª posição que tá tudo errado. E muita gente colocou dessa forma aí nos últimos dias, né? Não tá tudo errado. Claro que era um desejo também fechar com o título do Campeonato Brasileiro. Mas a verdade nua e crua é que o Flamengo chegou voando para essa reta final, não só para as partidas decisivas contra o Bauru Basquete, mas também já na semifinal contra a Limeira. O Flamengo veio muito mais preparado, muito mais concentrado, fechou a série em 3-0. E Bauru, apesar da fase de classificação maravilhosa, com 28 vitórias e apenas 2 derrotas em 30 jogos, mas Bauru começou a patinar no momento que não poderia. Fechou a série contra a Franca em 3-2, as calças na mão, né, como dizem por aí. Depois quase ficou de fora contra Mogi, acabou, mesmo com todos os erros, com um time apático, né, nas partidas decisivas, ainda assim venceu, mas contra o Flamengo você não pode ter uma margem de erro tão grande. E Bauru falhou demais nos momentos decisivos. Entendo até que se essa final tivesse acontecido aí há 3 meses atrás, Bauru teria sido sim campeão, porque vivia um momento muito mais equilibrado, mas na reta decisiva, na hora da reta final mesmo, o Flamengo foi muito mais competente, se preparou muito melhor. Não entendi até agora por que o time do Bauru Basquete estava treinando só em um período, enquanto que o Flamengo estava treinando em 2 períodos, muitas vezes até em 3, e não sei, de repente seja uma de tantas respostas aí. Mas, e que fique claro também, né, a imprensa colocou que Bauru perdeu a chance de ser campeão brasileiro. Pera lá, Bauru foi campeão brasileiro sim, era um outro formato, um outro campeonato, mas em 2002 Bauru foi campeão brasileiro de basquete, não foi campeão do NBB ainda, do Novo Basquete Brasil não, mas foi campeão sim. Tem muita gente enganada por aí no ano de 2002, naquele time comandado pelo Leandrinho. E lembrando que a temporada não acabou, né? Tem o jogo do Mundial contra o Real Madrid, a gente vai passar por cima do Real Madrid, não fomos campeões do NBB brasileiro, mas seremos campeões mundiais. E tem tudo para isso, Bauru, né? merece. Vamos torcer realmente. Existem até alguns nomes, algumas especulações
Ricardo Fischer pode estar saindo, pode ir para o basquete europeu, outros nomes podem também deixar o time do Bauru Basquete, outros também são cogitados. Existe um desejo aí do Laprovítola, que foi muito bem no Flamengo aí nas últimas temporadas, jogador muito interessante da seleção argentina, inclusive. O próprio Gerson, de Mogi das Cruzes, chegou a ser ventilado o nome do Gerson também no time de Bauru, mas vamos esperar, né? Fato é que merece os parabéns pelo conjunto da obra, não pela decisão do NBB, mas pelo conjunto da obra. Bauru fez um belíssimo trabalho nessa temporada e merece ser reconhecido. Bom, dito isso, né? Falando um pouquinho mais do basquete, mais um tema, Carlão? Não, só para finalizar, outra grande notícia, não no mundo esportivo, mas na imprensa esportiva da semana, foi a venda pelo Grupo Abril da revista Placar para a editora Caras. Né? A Placar é uma revista muito tradicional no meio esportivo, em especial no futebol, e que deixou de ter um dono, que era a editora Abril, passou a ter um outro, que é a editora Caras. E essa notícia é tão relevante, Napolitano, para o mundo da mídia, né, esportiva, que a gente optou como tema da semana que vem para a gente trabalhar. O Heitor, o Thiago, o Lucas, né, o André vão aí se debruçar sobre o tema. E semana que vem tem entrevistas e textos falando sobre a revista Placar, sobre a trajetória da revista Placar. E bem no ano em que a revista completa 45 anos de existência. É um belo presente, né, pra Placar ser vendida para outro grupo, né? Então na próxima semana vamos falar aí bastante a respeito desse assunto, né, da revista Placar. Mas enquanto a gente não fala da revista Placar, que vai ficar para a semana que vem, vamos ao tema, a matéria deste sábado. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Nas Olimpíadas de 2012, foram disputados 26 esportes. Porém, na edição de 2016, que será realizada no Rio de Janeiro, haverá 2 a mais. Um deles é o rugby, mas essa não é a primeira vez que ele fará parte do torneio. A última vez que o esporte foi disputado em uma Olimpíada foi em 1924, ou seja, há mais de 90 anos. Existem 2 modalidades de rugby. Antônio Martoni já foi jogador e treinador de rugby. Atualmente é comentarista da modalidade nos canais por assinatura da ESPN. Ele explica a diferença entre as duas. O rugby de 15 é jogado em 2 tempos de 40 minutos por 12 de intervalo. O rugby de 7 é jogado em 2 tempos de 7 minutos por 1 de intervalo. Porém, você joga 4 ou 5 jogos, obviamente, de serve no mesmo dia. Então ele é muito cansativo. O rugby de 15, você joga uma vez por semana, porque o jogo de impacto, o contato, ele é muito cansativo. Nas Olimpíadas, a modalidade a ser disputada será a de 7 jogadores, conhecida como Rugby Sevens. Quem explica o porquê da escolha é Antônio Martoni, ex-jogador e atual comentarista do esporte. O rugby hoje, em termos de Copa do Mundo de rugby, que funciona a cada 4 anos, assim como a de futebol, ela é a segunda maior audiência do mundo. Ele chega perto de 7 bilhões de pessoas somados todos os jogos. A Copa do Mundo de futebol é algo em torno de 9 bilhões e meio para 10 bilhões, é um absurdo, mas o rugby não está longe, não. Dentro disso, a pergunta que eu sempre devolvo é assim: por que a Copa do Mundo de futebol não entra dentro dos Jogos Olímpicos? Porque não tem nenhuma coerência financeira e mesmo de evento. Você juntar um evento monumental dentro de um outro evento monumental, tornando um só. Esse é um ponto. Então o rugby também é nessa linha. Financeiramente não tinha nenhuma atração para levar a Copa do Mundo de Rugby para dentro dos Jogos Olímpicos, que é o maior evento coletivo do mundo disparadamente. Segundo ponto, uma Copa do Mundo de Rugby demora de 45 a 50 dias. Também era um outro problema, porque teria que ser muito tempo de Jogos Olímpicos e não tem nenhuma condição para você realizar dentro dos Jogos Olímpicos uma competição como a de rugby demorando 45 a 50 dias, que é maior que o tempo dos Jogos Olímpicos. E o terceiro ponto é que o formato e o modelo do rugby seven-a-side encaixa perfeitamente aí. Você, no final de semana, você faz masculino e feminino em 3 dias, um big evento com 12 seleções de 12 países diferentes, brigando por medalhas, ou seja, muito dinâmico, muito divertido e muito rápido. E financeiramente também é interessante para o World Rugby, que é a entidade que dirige o rugby no mundo.
O resultado em curto período de tempo também foi um fator para reinserir o rugby nas Olimpíadas, como diz Agustin Danza, diretor executivo da Confederação Brasileira de Rugby. É muito mais fácil para um time, para um país que não tem tradição de rugby, montar uma seleção de alto rendimento de séries e ter resultados muito mais rápido do que com 15. Então, teve um movimento nos últimos anos de países que não têm rugby tradicionalmente dentro das suas esportes, mas que têm sido bem sucedidos nos Sevens. Por exemplo, Quênia, Zimbábue, Hong Kong, Japão, todos times que hoje estão entre os 15 e 16 melhores do mundo, que nunca tinham jogado, não são países que têm rugby de 15, que é o rugby tradicional, como uma modalidade forte. O rugby está em crescimento, de acordo com Martoni, que é comentarista da ESPN. Alguns eventos extra-TV colaboraram para melhorar a questão da aceitação do esporte. Primeiro, o advento dos Jogos Olímpicos, evidentemente, mexeu muito, se falou muito de rugby. E o segundo, que a meu ver foi outro ponto muito importante, foi o filme Invictus, do Clint Eastwood, que retrata a Copa do Mundo em 1995, quando uma nação em torno do rugby conseguiu se unir. Então, esses foram os pontos. Hoje em dia, o rugby está muito bem posicionado em audiência dentro da ESPN. A ESPN tem os principais eventos internacionais do rugby no mundo, de 15. E com isso, consegue alavancar a sua audiência. Tanto que a cobertura da Copa do Mundo desse ano, a gente fala boa parte dela em loco lá na Inglaterra. Ou seja, o patrocinador acredita, a audiência dá retorno e a coisa começa a crescer exponencialmente. Com o esporte nas Olimpíadas, também haverá mais verbas disponíveis através de governo e de patrocinadores. No Brasil, o rugby é praticado por cerca de 300 times distribuídos por todo o país, com mais de 20 mil atletas federados. O interesse pelo esporte só cresce, como diz Agustin Danza, diretor executivo da Confederação Brasileira de Rugby. A gente teve uma segunda divisão nacional, organizada pela Confederação Brasileira de Rugby, então 12 times também das federações jogaram uma segunda divisão nacional. A primeira divisão nacional já existe faz alguns anos, né? O ano passado também foi o primeiro ano que a gente teve um torneio de seleções estaduais para jogadores menores de 17 anos e para jogadores menores de 19 anos. Então, cada estado, cada federação cria uma seleção em 2017, uma seleção em 2019 e jogam entre eles um campeonato, coisa que antes não existia também. Aqui na Federação Paulista, por exemplo, esse ano começou a quarta divisão do torneio, então tem primeira, segunda, terceira e a partir desse ano tem quarta divisão. Na Federação Gaúcha tem uma divisão intermediária, enfim. Nas federações todos os anos os campeonatos estão aumentando e a nível nacional também. Agustin Danza também diz que a presença do esporte nas Olimpíadas ajuda no crescimento no país. O fato de que o esporte olímpico também nos ajuda muito a poder entrar em escolas, com a modalidade de Sevens, a fazer festivais infantis. Então, sem dúvidas que o fato de que o rugby seja olímpico abriu muitas portas e continua abrindo muitas portas. A outra modalidade que também voltará a ser disputada nas Olimpíadas é o golfe. O esporte foi disputado 2 vezes nos Jogos Olímpicos, em 1900 e 1904. Atualmente no Brasil, existem cerca de 25 mil golfistas, sendo que 5 mil estão só no estado de São Paulo. Se compararmos com a população do Brasil, é um número de pouca expressão. O presidente da Federação Paulista de Golfe, Antônio Carlos Padula, diz quais são os motivos de não haver tantos praticantes da modalidade. O primeiro foi que o esporte, durante muito tempo, ficou reduzido à alta sociedade. Ele era muito elitista e muito fechado. O segundo é a falta de praça de esporte. Nós temos pouquíssimos campos de golfe. Nós temos 70 campos de golfe pelo estado todo e é pouco campo de golfe para se jogar. Vou citar um exemplo de comparação com a Argentina. A Argentina, só na Grande Buenos Aires, tem mais de 150 campos de golfe. O terceiro ponto que eu destaco, porque o esporte não é divulgado, é o meio ambiente. A CETESB e o IBAMA são fatores determinantes para que se não tenha campo de golfe. Hoje, os legisladores públicos que atuam no meio ambiente consideram campo de golfe poluidor e destruidor da fauna nativa. E é justamente o contrário. Nós precisamos, enquanto dirigentes, essa é a função nossa aqui, mostrar para o poder público, conversar e abrir diálogo com eles para
exemplificar claramente que golfe não é poluidor, golfe preserva a natureza e barra o crescimento desordenado da pressão demográfica de qualquer região. E por último, eu quero destacar que a manutenção e construção de campo de golfe no Brasil não é barato. Porém, o golfe é um esporte que existe no Brasil há mais de 100 anos. O Santos São Vicente Golf Clube é centenário. O São Paulo Golf Clube foi fundado em 1903. E o Gávea, no Rio de Janeiro, foi fundado em 1905. Existem alguns torneios interclubes que reúnem cerca de 2.000 atletas na disputa, além de torneios femininos, infantis e juvenis. Eles contribuem com o comércio e o turismo do local em que é disputado. O presidente da Federação Paulista de Golfe, Antônio Carlos Padova, diz que o esporte pretende crescer no estado. A intenção é investir nas categorias infantis para no futuro ter atletas de boa performance. Esse projeto já abrange 38 municípios do estado, como explica Antônio Carlos Padova. Nós criamos um programa com 10 etapas que nós estamos desenvolvendo agora em todos os municípios onde nós temos clubes filiados à federação, que é basicamente assim: a gente faz um convênio com a prefeitura municipal, com o clube local e com a Federação Paulista de Golfe. Nós capacitamos os professores de educação física para que eles possam introduzir na grade curricular das suas escolas a modalidade golfe, além das outras modalidades, claro. Fazemos com que os melhores alunos que são destacados na escola vão para o clube conhecer o campo de golfe, treinar lá no clube. Depois temos um torneio interno na escola, onde os melhores vão representar a escola no intermunicipal daquele município, e os vencedores desse intermunicipal jogarão nos campeonatos da Federação Paulista de Golfe, seus juvenis e infantis, com tudo pago, desde estadia, transporte, alimentação, inscrição do torneio e equipamento. Nesse contexto, ele analisa que as Olimpíadas têm um papel muito importante. Nos últimos 2 anos, principalmente, depois do advento que o golfe voltou a ser olímpico, uma oportunidade muito grande, né, de divulgação do esporte. E isso realmente no interior está acontecendo. Nós estamos conseguindo divulgar de sobremaneira o golfe, fazendo com que o número de curiosos ou novos golfistas venham a praticar o esporte. Segundo ele, o objetivo não é apenas formar atletas, mas sim mostrar como funciona o golfe. Isso se expande até a cidade de Bauru, como diz Antônio Carlos Padova. Bauru, nós temos um campo de golfe que fica em Piratininga, aí pertinho, né? Bauru Golf Clube, né? Tem muitos sócios aí de Bauru. E o capitão do clube, que é o Alexandre Chayeb, ele está replicando esse trabalho que a federação está fazendo aí na sua cidade, levando, além das escolas públicas e particulares, o golfe também para condomínios e clubes que não têm campo de golfe. Conversamos com Carlos Garcia, diretor do Clube de Golfe de Bauru. Ele diz que tem atletas de destaque na cidade. Hoje o golfe em Bauru, ele, como todo clube social, precisa de sócios. Hoje nós temos em torno de 60 sócios, onde vários sócios nossos se destacam no ranking paulista, dentre eles o nosso presidente, Milton Toro Yoshiura, que foi agraciado com o prêmio Melhores do Ano no golfe, porque em 3 anos consecutivos ele ficou em primeiro lugar no ranking da categoria dele. Temos também outros destaques, Scratch, como Armando Yoshiura, Vinícius Yoshiura, Márcio Metsu, são destaques no ranking paulista. No entanto, o presidente da Federação Paulista de Golfe, Antônio Carlos Padova, chama atenção para um problema: a falta de ídolos. Eu gostaria muito de ter um ídolo, como o tênis tem, como o futebol tem e outros esportes têm, para que esse trabalho fosse mais facilitado. Mas para se ter um ídolo, nós temos que ter esse desenvolvimento antes. O golfe é um esporte que exige muita dedicação do atleta para treinar todo dia, forma física, né, jeito de se jogar golfe e todas as suas nuances, que são várias, né? E precisa de muito talento e muita vontade própria para a gente conseguir um grande atleta e uma grande atleta. E antes da gente começar o nosso bate-papo a respeito da matéria deste sábado, vamos aos tradicionais agradecimentos.
Agradecendo ao jornalista dos canais ESPN, o Antônio Martoni, também o diretor executivo da Confederação Brasileira de Rugby, Augustin Danza, para o presidente da Federação Paulista de Golfe, o Antônio Carlos Pádula, e também para Carlos Garcia, que é o diretor do Clube de Golfe aqui da cidade de Bauru. Para falar desse tema, né? Estamos com o Thiago Pavini, com o Heitor Facini, também com a presença ilustre hoje do Fábio Fleury e, claro, também Carlão Napolitano. Começando com você, Thiago Pavini, a respeito do rugby, por exemplo, para a gente começar a abordar essas modalidades, né? Ficou evidente que é um esporte que se pensa a longo prazo, né? Os resultados, eles não vêm da noite para o dia, principalmente aqui no Brasil, onde não existe um apelo, né? Exatamente, Guilherme. O rugby é um esporte a longo prazo, na verdade, o Antônio Martoni frisou muito bem isso, que é um esporte de dedicação, de superação, de disciplina, e não é um esporte apenas focado em resultado. Ele diz que uma seleção, para começar a vingar assim, demora umas 3, 4 gerações até chegar ao seu ápice, né? Ele fez uma comparação mais ou menos com o time de futebol dos Estados Unidos, que começou lá atrás com a ida do Pelé, né, para o New York Cosmos, e agora tá começando a desfrutar um pouco. O campeonato nacional está começando a ser mais forte, trazer bons jogadores. Então ele fez essa comparação, o rugby a longo prazo como o futebol a longo prazo nos Estados Unidos também. A gente tentou conversar com o time de rugby aqui de Bauru, né, os Javalis, que eles estão ativos desde 2001. Infelizmente não conseguimos contato com eles, né, mas fica aqui o nosso abraço, né, para essa equipe aqui de rugby de Bauru, os Javalis. E também queria falar a respeito dessa questão de resultados. Uma coisa bem bacana que o Antônio falou é que aqui no Brasil existem duas colocações: o vencedor e os que perdem. Então tem o campeão e o vice-campeão é o primeiro dos últimos, né? É uma frase que, se eu não me engano, o Ayrton Senna disse. Então ele fala também a respeito disso, que o rugby você não pode esperar resultados a curto prazo. A curto prazo tem a modalidade de 7 jogadores, que é a que vai ser disputada nas Olimpíadas, né? Que muito bem falou o nosso entrevistado da Confederação Brasileira, que ela até pôde ser agregada nas Olimpíadas, porque é uma modalidade que você consegue formar uma seleção de alto rendimento em curto prazo. Então é legal falar a respeito dessa diferença entre a modalidade de 7 e de 15 jogadores, né, Fleury? Vou falar aqui como ex-jogador, né? Muito tempo atrás, 1978, 79 e 80, mas que sempre acompanhei o rugby na época, televisão agora, né? Porque ele surgiu há 5 anos, mais ou menos, na televisão, que a gente vem acompanhando esse crescimento do rugby midiático também, né? O que é interessante falar do rugby, primeiro de que ele nasceu ao mesmo tempo do futebol. Ele foi um desvio do futebol no final do século XIX na Inglaterra. Alguns queriam jogar com o pé e outros com as mãos. E daí formaram-se ligas diferentes, né? E o crescimento do futebol e do rugby na Europa, o futebol acabou evoluindo mais, mas o rugby sempre foi muito forte. E a gente sabe que hoje a Copa do Mundo, né, do Campeonato Mundial de Rugby, que vai acontecer esse ano na Inglaterra, na televisão ele é a segunda maior audiência do mundo, só perde para a Copa do Mundo de futebol. Então, nós brasileiros ainda não estamos acostumados a assistir ao jogo de rugby, mas os europeus, a Oceania, a África do Sul e os Estados Unidos tem um pouquinho, o Canadá está crescendo, e nós não podemos esquecer de um time do lado de um país vizinho, a Argentina, que é muito forte, bem considerado, embora mundialmente ele fique em 7º, 6º lugar, 10º, né? Ainda não conseguiu obter um título mundial. Do jogo, o que é interessante, que eu acho que vale a pena para o brasileiro que quer começar a assistir ao jogo? Primeiro, como o futebol é um jogo de contato físico que aparentemente é mais violento. Eu digo aparentemente porque a questão de contusão e de agressão no futebol é tão forte como o rugby. O rugby, a agressão, o juiz de cara, ele já impede aquela agressão. E um ponto interessante, o árbitro, o juiz no rugby, ele é totalmente respeitado. Só pode falar com o juiz o capitão do time, e mesmo assim,
com muita consideração, com muito respeito. Não existe um jogador paralelo falar algo com o juiz, como se ele não concorda com a jogada, ele comentar. Se ele fizer isso, é cartão amarelo, ele fica 10 minutos fora, ou pode ser expulso. E no final do jogo, embora mesmo com um jogo tenso ou com muita disputa, no final há um cumprimento, há um corredor em que se faz que o time vencedor faz um corredor e o time perdedor passa pelo meio com os atletas batendo palma. E daí esses atletas que passaram, que perderam a partida, fazem um corredor e esperam o time vencedor passar e também batem palma. E existe uma coisa recreativa, que é a cada final de jogo, isso até eu estava ouvindo outro dia, até pelo Martoni, mesmo na Copa do Mundo, mesmo em jogos oficiais ainda existe, e que no Brasil existia, na minha época, lá, principalmente quando a gente jogava no SPAC, lá na Guarapiranga, que era uma confraternização, que é o tal do terceiro tempo, onde você toma um brand que eles colocam cerveja com soda limonada e distribuem para todo mundo e algumas comidinhas e tal. Isso com as duas equipes após o jogo, independente de como foi o resultado e de como foi a tensão da partida. Fleury, eu ia falar sobre isso mesmo, a respeito do apelo midiático, porque eu sou um consumidor de esportes, eu assisto televisão, gosto de esporte, gosto de acompanhar as modalidades, só que em questão do rugby eu não consigo, justamente talvez porque eu não conheço ali a dinâmica do jogo, as regras, eu não consigo assistir. O que me chamou a atenção foi de fato isso, a postura respeitosa que os atletas têm com o árbitro. É até meio estranho, né? Porque o árbitro marca, ele fala com um linguajar mais polido, mais educado. E se for comparar com o futebol, parece um jogo de damas, né? É um esporte áspero e muito elegante ao mesmo tempo, né? É bem por aí, né, Fleury? E assim, eu também, assim, pessoalmente, eu acho ele um pouco monótono na dinâmica do jogo. Então, talvez por isso que o espetáculo não me atrai. Existe uma frase que diz que o rugby é um jogo de brutos jogado por cavalheiros. E o futebol é um jogo de cavalheiros jogado por brutos, né? Então, já tem essa diferença. A questão da regra do rugby realmente ela é complicada, Napolitano. Eu vou falar para você, confessar de que até eu assistindo alguns jogos, o juiz faz algumas marcações que eu fico, caramba, mas o que aconteceu aí? E ele erra também, né? O próprio Martoni, eu assistindo alguns jogos, ele fala, o juiz errou, tal. Só que mesmo o erro dele na hora não é contestado. Não há aquela cena que é feita no nosso futebol que acaba sendo ridícula, aquela dramatização exagerada que atrasa a partida, provoca a torcida, né? Aliás, isso tem que ser revisto no futebol, essa cena que o jogador faz, a dramatização que ele faz de um lance que só atrasa a partida e provoca as torcidas, né? No rugby não tem isso, é o jogo corre, é bem disputado e no fim cada um aplaude o outro. Lógico que sai briga, sai tapão. Você tem o scrum, que é um momento do jogo, onde é um momento de jogada, onde o time de cada lado, ficam 7 de cada lado, e ficam se empurrando. E o hooker, que é gancho, né, em português, ele joga a bola, o hooker, ele fica no meio desse scrum e com o pé ele tem que puxar a bola. Quem vê isso fala, nossa, esse jogo é violento, porque é um monte de cara enorme, um contra o outro se empurrando. E realmente quando quebra esse scrum, eles caem no chão com muita força. Então há muita contusão por isso também, né? A vida de um jogador de rugby, ela é cheia de contusões, mas tem um detalhe, tem jogadores de idade avançada. Também permite você ter jogadores de 40 anos, uns veteranos que são ídolos, né? O Zé Roberto do Palmeiras daria bem lá, então, né? Cidade. Coisa que no futebol não é tão comum, né? O Carlão citou aí o exemplo do Zé Roberto, né? Mas Rogério Ceni. Rogério, pode colocar o Paulo Baier também, né? Porque não o Cazu. O grande Cazu, 48 anos, está fazendo gol ainda na Liga Japonesa, daqui a né? pouco a gente começa a falar do Miller também, que jogou até outro dia pelo Fernandópolis, enfim. Mas realmente, né, existe no que diz respeito ao rugby essa tendência, né, do jogador mais experiente ele continuar contribuindo em grande estilo para o seu time. Considerações também do Heitor Facini a respeito do rugby, pois não, Heitor? Bom, Guilherme, o interessante de mostrar o crescimento do rugby nos últimos anos é que, segundo os comentários do Martoni durante a entrevista que eu fiz com ele,
A primeira vez que ele foi acompanhar como comentarista de uma Copa do Mundo de rugby, se olhando assim no estádio, tinha muito menos pessoas do que da última vez que ele foi acompanhar. Tanto que esse ano, no Brasil mesmo, para mostrar como que tá grande, tudo bem que não pode se comparar um canal de TV a cabo com um canal de TV aberta. Mas a ESPN ela vai fazer uma transmissão em loco nesse ano na Copa do Mundo de rugby que vai acontecer na Inglaterra. É um avanço muito grande, porque se você pensar, para eles fazerem esse investimento significa que tem retorno. É uma das grandes audiências da ESPN, a Copa do Mundo de rugby. E outro ponto interessante que a gente falou de 2 esportes, né? Um é o rugby e o outro é o golfe. Pelo menos na minha visão que tive fazendo nessa matéria, mesmo que quebrando alguns paradigmas com o golfe, são 2 esportes que completamente diferentes em seu estilo. O rugby, assim como o futebol é no Brasil, você não precisa de tanto investimento para conseguir praticar esse esporte. O golfe, por outro lado, não. Precisa de grandes campos para você treinar, precisa de equipamentos caros para você conseguir praticar. A estrutura é mais complexa, né? A estrutura é mais complexa. O rugby talvez tenha muito mais chance de pegar no gosto do brasileiro do que o futebol, do que o golfe, porque é muito mais acessível. Tendo um campo de futebol, você consegue praticar o rugby. É uma coisa muito mais acessível para o brasileiro. É só mudar a trave, botar aqueles paus para cima, amarrando na travessa. Na trave. Não, mas a gente fazia quando no campeonato juvenil, que eu participei pelo Mackenzie, em 78, 79, a gente ia naquele campo, não lembro agora o nome, mas era na Marginal Pinheiros, onde hoje vai ter uma grande construção, perto do Clube Pinheiros, ali do Shopping Guatemi. Havia vários campos de futebol e a gente usava ali, só que era terra. Esse era um sofrimento pra gente. Imagina jogar rugby na terra, era um gramado, você caia bem mais fácil, né? Mas qualquer campo de futebol, mudando as marcações, né? Obviamente você pode jogar e treinar. A gente treinava no Ibirapuera, só pra vocês terem uma ideia, no gramado do Ibirapuera. Né? O que eu acho legal, cortando você, Napoli, desculpa, é falar a respeito da influência que vai trazer as Olimpíadas realizadas no Brasil para esses esportes. Enquanto que no rugby a gente percebeu que não vai fazer muita diferença assim, porque é o seguinte, em relação ao rugby, parece que as Olimpíadas, ele sendo reinserido nas Olimpíadas, é o que vai revolucionar o esporte, que vai passar a ser conhecido, quando na verdade não, porque através da Copa do Mundo, que o Fleury já explicou muito bem, que já é um campeonato tradicionalíssimo, muito conhecido, traz muito audiência para os canais pagos que transmitem o campeonato, então já é um esporte tradicional. Então não tem essa questão que o rugby reinserido nas Olimpíadas vai mudar o esporte. Não, porque ele já é tradicional. Agora, o golfe, eu acho que já é um pouco mais diferente, porque o golfe não tem tanta tradição aqui no Brasil, embora tenha um clube centenários, como foi dito na matéria, mas não tem uma tradição muito grande aqui no Brasil. O Heitor pontuou muito bem que tem dificuldades. Legal também que na matéria falou a respeito das questões ambientais, né? Eu nunca tinha parado para pensar que existem barreiras para praticar o golfe por causa de questões ambientais. Então eu acredito que a presença desses esportes, a reinserção desses esportes nas Olimpíadas vai fazer trazer mais benefícios para a prática do golfe aqui no Brasil do que para a prática do rugby. Claro que ambas terão benefícios, vai ter mais verbas, vai ter maior visibilidade, mas eu acredito que o golfe será um pouquinho mais, vamos dizer assim, beneficiado. E como já foi dito pelo Martoni, né, aqui nas Olimpíadas, será a forma de 7-a-side, né? Que é o jogo de 7, que é um jogo, napolitano, super gostoso de assistir, porque ele é super rápido, que ele falou, 7x7, só a final que é 10x10, sai muito try, né? Os pontos são, os placar, embora o tempo seja curto, o placar é alto, né? Porque em 7, num campo grande, para você derrubar um cara com a bola na mão, você tem que correr bastante também, né? Então é muito interessante de acompanhar. Eu acho que o ouvinte até espero estar despertando o interesse dele para acompanhar na época o rugby e daí acompanhar o Javalis aqui em Bauru quando né, jogar e acompanhar na televisão também. E eu queria deixar um abraço aqui pro meu amigo Mário Domingues, que jogou com a gente no Mackenzie em 78 e 79, foi capitão da seleção brasileira, foi técnico da seleção brasileira e hoje mora no Canadá,
é técnico de uma equipe do Canadá. Eu acredito que seja o brasileiro jogador que mais se destacou até o momento. Ele foi até homenageado pela Confederação Brasileira de Rugby. O Martoni é companheiro dele também, o Mário também foi já comentarista da ESPN. Então vou deixar um abraço aqui para um brasileiro que deu a vida ao rugby e está com ele sobrevivendo. Ou seja, temos uma joia não lapidada aqui, né? Fábio Fleury poderia muito bem hoje estar no Canadá, Estados Unidos, África do Sul, exercendo o rugby profissionalmente, né, Carlão? Até porque a gente falou, né? Jogadores vão até os 40 anos, pro Fleury que tá com 35. Poderia, beleza, né? Nativa ainda, né? Postinho de 20, né, o Fleury? Olha, eu sou muito melhor assistindo. Não joguei tão mal na minha posição, que era hooker. Pro ouvinte entender, eu tenho 1,62 m. Quem deve estar pensando, nossa, rugby, o cara é... Realmente, lá na Europa, a maioria é gigante. Os caras são muito fortes. Mas aqui... 1,62 quadrados, né, Fleury? Aqui na época eu era esportista de verdade, realmente tinha um condicionamento físico muito bom, e a posição do hooker é de uma pessoa de menor estatura, porque ele vai no meio desse scrum que eu estava falando, né? Normalmente os que apoiam ele que são os monstros, né? Que são enormes. Vale a pena até para ver isso na televisão. Veja no rugby o condicionamento físico dos jogadores, que interessante. Tem cara até meio obesinho, não vou falar que é obeso, mas tem alguns assim, bem fortinhos e tal. E vão ver que as orelhas sempre machucadas também. Dente nem sempre também tem, né? Alguns até exibem a falta dele, né? E tem a proteção, são mínimas, tem um capacete que é meio de couro, feito de couro, que protege as orelhas e a cabeça, né? E alguma coisa de joelheira, alguma coisa assim. Mas não é como futebol americano, não tem nenhuma proteção armadura externa, tal. É ali no corpo. E não tem tanto segredo assim, realmente vai pro pau mesmo, como dizem por aí, né? E por isso que muita gente vê como um esporte de agressividade, aquela coisa toda, porque esse contato é muito mais intenso. Pois não, Carlão? Não, eu queria falar, aproveitando o que o Heitor estava mencionando, a respeito do golfe, que de fato acho que é um esporte caro, né? O equipamento é caro, acho que talvez a manutenção do clube também seja caro, porque o espaço é muito grande, não é? E os números que o presidente do clube de Bauru mencionou refletem isso, são 60 associados. Pouquíssimos. Né? Pouquíssimos, eu me sinto privilegiado. Uma vez eu fui lá com 2 colegas que são golfistas, né? O Lino Henriques, que é um assíduo ouvinte do nosso programa, e o professor Ari Maia, que é do departamento de psicologia. Eles me convidaram, eu fui um sábado de manhã com eles, acordamos cedíssimo, acho que era 6 horas da manhã, precisa acordar cedo, porque a atividade é ao ar livre. Então acho que o grande benefício do golfe é justamente isso, você está na natureza, né? Você caminha muito, porque o campo de golfe é muito grande, você tem que fazer os lances nos buraquinhos ali do campo de golfe, então você tem que se deslocar e caminhar por uma distância muito grande, mas ele é uma atividade que é praticamente individual, ela não tem a sociabilização ali, a não ser com o seu parceiro, se você for fazer uma partida em dupla, né? Você pode fazer o seu jogo sozinho, você vai lá e joga as bolinhas no buraquinho e fica rodando. Eu acho um jogo muito interessante também o golfe, gostaria que fosse mais popularizado, inclusive com mais possibilidades de classes sociais, né, na prática, porque acho extremamente saudável, aquilo lá deve, para o trabalhador do dia a dia, caminhar. Né? Ali você tem um exercício, um movimento que eu acho que pede fisicamente, mas ele não é nada que agrida tanto o seu corpo, né? Então eu acredito que para o trabalhador seria um esporte muito interessante. Fleury, eu cheguei a comentar, quando eu estava pensando nessa pauta, de um endocrinologista que fez o acompanhamento da minha saúde por um bom tempo, o Dr. Luiz Oliveira. E uma vez ele comentou comigo que ele joga golfe, ele mencionou que ele ia 2 vezes por semana ao campo e que ele chega a caminhar 40 quilômetros. Então ele faz as partidas dele, quer dizer, isso para a saúde é fantástico. Respirando ar puro. É uma maratona semanal, né? Respirando ar puro, na natureza, no verde, né? Porque o gramado é verde. Quer dizer, talvez ali para um relaxamento é uma atividade sensacional. Mas é uma atividade para quem gosta de estar sozinho, para quem gosta de ter um momento ali
de reflexão, de autoconhecimento, e talvez seja a grande diferença do rugby, né? Que é de mais socialização, que você termina o jogo, vai tomar uma cerveja com o time adversário, comemora, come Existe lanche, uma confraternização um pouco maior. A impressão que dá é que o golfe, né, realmente você precisa de uma concentração, como em vários outros esportes, né, mas passa realmente essa paz, como você citou, né, Carlão? Essa reflexão durante a partida, esse momento um pouco mais tranquilo, né? Essa impressão. Nunca pratiquei, não tive oportunidade ainda, mas... Eu sou um exímio praticante, Guilherme. No joguinho do Wii. Tá certo, as pessoas lembram do joguinho, que as coisas passam rapidamente, mas eu era um craque no golfe lá no Wii. Muito bacana. Só não tenho contato direto com a natureza, Não né? tinha, era dentro de casa, na televisão. Agora, só para... É óbvio que o investimento do golfe é maior. Então a gente não pode, eu falo popularizar o esporte, seria um sonho, um desejo. Sim. Mas a gente sabe que um campo, para você ter aquele terreno é muito complicado, para você cuidar daquele terreno, o material é especial. Para jogar rugby você precisa de uma chuteira, um calção e uma camiseta e a bola. Já o golfe, você precisa de várias bolas, né? Vários tacos. Manter a grama sempre. Manter a grama. Então, a gente entende aqui a dificuldade. Esse é o detalhe. A grama perto do buraquinho lá do hole é uma grama especial. E tem que ter um tratamento para a bolinha correr, né? Um tapete. Ele é naturalmente eletrizado. Nós gostaríamos que não fosse. Se o camarada for um pouco grosso na tacada, ele perde bolinha toda hora, né? Porque tá... Mas o interessante é que como que vai ter as Olimpíadas no Brasil e a partir de quando que veiculou, confirmou que o golfe ia ser um esporte olímpico, conseguiu bastante investimento na federação, conforme falou o presidente da Federação Paulista, e eles estão com um projeto de levar o golfe para as escolas, criar o golfe, a prática do golfe, uma prática normal nas escolas, tanto particulares quanto públicas. É um projeto em conjunto com os clubes do estado de São Paulo. Esse projeto ele faz o quê? Ele capacita os professores de educação física para que eles consigam trabalhar e inserir o golfe para os alunos, desde pequeno. Ele diz que com esse projeto, até o momento, são 1 milhão de pessoas beneficiadas nesse projeto no estado de São Paulo. O objetivo é que cheguem até 10 milhões. É uma coisa interessante que mostra o que o Thiago tinha falado, que o golfe, por precisar de mais desse benefício da Olimpíada, e da Olimpíada ainda no Brasil, que o Brasil compete nessa Olimpíada, ter de mostrar serviço, talvez seja bem mais beneficiado que o rugby. O rugby, ele, talvez se não fosse inserido na Olimpíada, talvez se não fosse a Olimpíada no Brasil, ele continuaria crescendo de uma forma muito parecida com o que vai crescer agora. O golfe não, o golfe tem uma oportunidade de crescer. Tá certo, portanto fica aí o registro, né, nessa matéria, e até rendeu um bate-papo muito bacana, né, tanto a respeito do rugby como também a respeito do golfe. A gente torce, né, a gente faz aí os votos para que esses esportes eles possam se popularizar ainda mais aqui no Brasil, e até no exemplo específico do golfe, que seja um pouco mais acessível, né? A gente sabe, a gente já comentou das dificuldades, mas que as pessoas possam ter um pouco mais de contato e conhecer um pouco melhor também esse esporte. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodouesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte vai ficando por aqui. Teve a minha apresentação, Guilherme Dias, também com Heitor Facini, né, com a matéria especial deste sábado. Comentários de Carlo Napolitano, Fábio Fleury, Thiago Pavini e também Heitor Facini. Equipe de reportagem, também com eles, né, Heitor Facini e Thiago Pavini, além de André Magalhães e Lucas Rueles. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas.
A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.